capítulo 7, versículo 1. O microfone está alto demais. O seu está muito alto. Isaías capítulo 7. Ainda está muito alto o microfone, Calu. Pode tirar mais aí. Isaías capítulo 7, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Então, diz assim, irmãos. Nós ministramos essa palavra no domingo passado. E nós vamos continuar nessa palavra esse domingo. Vamos para mais alguns entendimentos que nós precisamos ter para aprender a ficar firme na fé, a permanecer firme na fé. Então diz assim, Isaías 7:1: Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. A Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube, vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinada para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. No entanto, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, assim como falou até agora, Senhor. Que Teu Espírito Santo continue a ministrar essa palavra que veio do Senhor nessa noite para nós. Em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos um entendimento a nível do nosso espírito, Senhor, muito além do entendimento da mente, muito além do que as nossas emoções são capazes de perceber, de absorver dessa história, desse texto, mas que o Teu Espírito fale ao nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Só repassando, irmãos, alguma coisa que nós vimos no domingo passado sobre essa palavra. Essa palavra, essa história, ela conta sobre a invasão de Jerusalém por dois exércitos. O primeiro foi o exército do rei da Síria.
a Síria sempre foi inimiga de Jerusalém, inimiga de Judá, inimiga de Israel. Então a Síria resolve invadir Jerusalém. Mas na primeira tentativa eles não conseguem vencer Jerusalém. Eles não conseguem. Jerusalém, ali com o rei Acás, foi mais forte, resistiram. O texto não conta como, mas eles resistiram na força do exército àquela invasão. E nesse meio tempo, o rei de Israel, que era uma nação irmã da terra de Judá e de Jerusalém, eram irmãos. No entanto, era um rei ímpio, o rei de Israel. Ele fez uma aliança agora com o rei da Síria, para juntos atacarem a terra de Jerusalém, a terra de Judá. E há duas coisas, irmãos, muito fortes nesse texto, recapitulando o que nós vimos no domingo passado. Primeiro, está aqui no versículo 2, que diz assim: informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. E com isso, olha só o que diz aqui: com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Ou seja, quando eles informaram que havia um acampamento do exército inimigo formado, ali pronto para a batalha, irmãos, o coração do rei ficou transtornado. E não só o coração do rei, mas todo o povo ficou transtornado com aquilo. E é interessante porque ele usa uma linguagem poética aqui no texto. Ele diz assim: e o coração do rei e do seu povo ficou agitado como as árvores na floresta se agitam com o vento. É uma linguagem poética, irmãos, mas mostra a turbulência emocional, mostra o transtorno que tomou conta do coração do rei. Meu Deus, de novo, resistimos uma vez, e pela segunda vez agora, juntamente com um irmão nosso, eles vão nos atacar. E aquilo, irmãos, foi uma tormenta para eles. É quando o coração fica atormentado, a alma fica atormentada por causa de ameaças. Mas as ameaças, elas foram aumentando. Olha só, aqui no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 5. Diz assim: porque a Síria, Efraim, o filho de Remalias, tem tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. A ameaça do inimigo. O inimigo, ele começou a fazer planos de como seria depois que eles conquistassem a vitória sobre Jerusalém. E eles começam a fazer planos ali entre eles. E eles dizem assim: não, nós vamos rasgar esse reino no meio e vamos dividir entre nós, metade fica para você, metade fica para mim. E o rei Acás, irmãos, ficou sabendo de tudo isso. E ali, irmãos, o inimigo começa a fazer planos contra aquele povo, aquela nação. Só que quando Deus manda o profeta Isaías falar para o rei, Deus tinha uma palavra sobre aquela situação, e a palavra de Deus era completamente diferente daquilo que o inimigo estava falando. E Deus começa a dizer assim, através do profeta Isaías para Acás: olha, não vai ser assim, isso não vai acontecer. No domingo passado nós aprendemos algo muito importante. Uma coisa é o que o diabo fala sobre você, uma coisa é o que a circunstância fala sobre você, uma coisa é o que as situações mostram e falam sobre você, mas outra coisa é o que Deus fala sobre você. O plano do diabo na sua vida não vai se realizar, a menos que você permita. Mas o plano dele não vai se realizar. Mas o plano de Deus, ele vai se realizar na sua vida. Mas você precisa permitir que o plano de Deus se realize na sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, querido. Deus tem um plano para a sua casa. Deus tem um plano para a sua família, para o seu relacionamento conjugal. Deus tem um plano para todas as áreas da sua vida.
Mas você precisa permitir que esse plano da parte de Deus aconteça na sua vida e se realize na sua vida. Você precisa querer isso. E muitas vezes a nossa atitude e as nossas escolhas e as nossas decisões, os caminhos que você resolve pegar na sua vida, no seu dia a dia, os caminhos que você decide seguir na sua jornada diária, talvez, querido, tem dado permissão ao inimigo para que o plano dele se concretize na sua vida. É duro, mas é verdade. Mas Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E se você permitir que Deus realize na sua vida aquilo que Ele tem para realizar, o diabo jamais vai conseguir executar nenhum plano dele na sua vida. Mas aí a história continua. Deus continua falando com Acaz. E aqui no versículo 9, ele diz assim: a cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. No entanto, essa última frase aqui, irmãos, define tudo. Porque a última frase diz assim: no entanto, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Essa foi a palavra de Deus através do profeta Isaías. Ou seja, você vê aqui claramente que Deus estava atento ao que estava acontecendo ali naquela nação. Deus estava atento ao que estava acontecendo ali no meio daquele povo, irmãos. Deus sabia da tormenta no coração daquele povo. Deus sabia, irmãos, o quanto aquele povo estava atemorizado por causa das ameaças. Da mesma forma, querido, que Deus sabe o que está se passando dentro da sua casa. Deus sabe o que está se passando dentro do seu coração. Deus conhece os seus temores. Deus sabe tudo o que está passando ao seu redor, mas mesmo sabendo disso tudo, Deus dá uma palavra determinante. Ele diz: no entanto, apesar dos planos que tenho, apesar do que eu tenho falado, e mostro que o que eu falo é muito diferente do que o diabo fala, o meu plano é um, o do diabo é outro, mas o meu plano vai se realizar. Apesar disso tudo, se vocês não permanecerem firmes na fé, vocês não resistirão. Irmãos, isso é muito sério. Presta atenção, querido. Deus tem um plano na sua vida, mas você precisa aprender a permanecer firme na fé. Deus, Ele tem um plano na sua vida e você precisa aprender a permanecer firme na fé. Ele sabe o que você passa no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Ele sabe dos seus sonhos, das suas aspirações. No entanto, querido, você precisa aprender a permanecer firme na fé. Firme na fé. Algo que eu estava meditando, irmãos, essa palavra, e que eu acho maravilhoso. Abre aqui comigo no Salmo 55. Salmo 55. Versículo 22. O texto diz assim, ó, Salmo 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha para mim, irmãos. Deus jamais vai permitir que você venha a cair. No entanto, você precisa aprender a entregar a Ele as suas preocupações. Qual que é um sinal de que
você está firme na fé? Qual é um sinal de que você está prevalecendo firme na fé? O sinal de que você está permanecendo firme na fé é que mesmo em meio às ameaças das situações, mesmo em meio às dificuldades que as circunstâncias trazem para você, mesmo em meio da agitação na alma, como as árvores da floresta são agitadas pelo vento, mesmo diante disso tudo, você conseguiu encontrar o descanso em Deus. Você conseguiu encontrar o descanso em Deus. Um sinal de que você está firme na fé. E o Salmo 55, versículo 22, ele fala exatamente isso, irmãos. Olha, ele diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Ou seja, você tem uma garantia com o Senhor, que se você entrega para Ele as suas preocupações, se você entrega para Ele os seus temores, se você entrega, Ele é poderoso, suficiente para sustentar você. Porque aí, irmãos, Ele passa a ter um compromisso muito grande com você. E o compromisso é jamais permitir que você venha cair. Jamais permitir que você venha a cair. Aquele que permanece firme na fé, ele tem um sinal sobre a vida dele. Ele encontrou o descanso do Senhor. Ele encontrou o descanso, irmãos. Todo relacionamento com Deus é baseado no descanso. Quer ver uma coisa? Vinde a mim, todos os que estão e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A fé, viver em fé, leva você para o descanso de Deus. Para o descanso de Deus. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Abre comigo agora aqui, querido, lá em Josué, porque nós vamos ver uma segunda característica de que você está firme na fé. Josué, capítulo 14. Versículo 9. Josué 14, 9. Eu gosto muito desse texto aqui, irmãos. Esse texto aqui é maravilhoso. Olha o que ele diz. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será a sua herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu,
e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. 45 anos. Nós já ministramos, irmãos, umas 4 vezes em cima dessa palavra, porque aqui tem uma lição muito grande sobre fé. Porque quem anda em fé, ele é paciente. Posso ouvir um amém, pelo menos? Quem anda em fé tem paciência, e ele vai esperar o tempo que for necessário para que a palavra de Deus se cumpra na vida dele. Nós temos, irmãos, uma mania de ser imediatistas. É impressionante, irmãos, o espírito humano, é impressionante o coração humano, como nós somos imediatistas. Tem coisa, irmãos, que nós queremos ver resolvida agora. Tem coisa, irmãos, que nós queremos ver solucionada no exato momento que nós estamos orando. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de esperar. E o fato de você estar esperando um tempo já talvez considerado por você grande na sua vida, não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que Deus está trabalhando, e no tempo certo a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. No tempo certo. Nessa história aqui, Caleb, ele chega diante de Josué, que agora era o líder da nação de Israel no lugar de Moisés, e ele pede para que Josué dê a ele uma herança que foi prometida a ele. Foi prometida por Moisés, era uma terra, uma região chamada Hebrom. Só que naquela ocasião, irmãos, para quem conhece a história, está lá em Números capítulo 12, o povo se revoltou contra Deus, e Deus não deu a terra para o povo. Aquele povo teve que voltar para o deserto, e eles ficaram ali mais de 40 anos, vagando pelo deserto. Querido, agora Caleb, ele está diante de Josué. Naquela época Caleb tinha 40 anos de idade. Se passaram 45 anos. 45 anos. Caleb agora já está com 85 anos de idade. E ele chega para Josué e fala assim: olha, me dê a região montanhosa de Hebrom, aquela que Moisés prometeu. Porque foi uma promessa do Senhor. E eu esperei todo esse tempo. Agora é o tempo do cumprimento da promessa do Senhor na minha vida. E ali, se você ler até o final da história, você vai ver que Josué dá aquela região para Caleb. Caleb vai lá e derrota o inimigo que estava lá. Mas o foco aqui, irmãos, é que Caleb teve que exercer a paciência. Ele esperou 45 anos. Querido, andar em fé não significa que você vai ter a resposta de Deus no momento que você está pensando. Mas andar em fé significa que você aprendeu a ser paciente. E você vai esperar o tempo que for necessário para que a palavra de Deus ela se cumpra na sua vida. Olha aqui, volta de novo aqui comigo. Aqui no versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. 45 anos. A fé é paciente. Querido, eu quero perguntar uma coisa para você. Quanto tempo você está disposto a esperar
para que o Senhor venha e cumpra a promessa dele na sua vida. É engraçado, irmãos, porque às vezes a nossa fé, ela é alimentada por resultados. Às vezes a nossa fé, ela é alimentada pelo resultado da minha oração. Ou seja, orei, o Senhor respondeu, então aquilo alimenta a minha fé. Irmão, presta atenção, isso não é errado. Só quero te dizer uma coisa: o que deve alimentar a sua fé é a palavra de Deus. Ela deve alimentar a sua fé, aquilo que Deus falou, a palavra que Deus liberou sobre você. Entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Irmãos, é essa palavra que tem que alimentar a minha fé, porque a palavra do Senhor é a verdade e ela sempre vai se cumprir na minha vida. Ela sempre vai se cumprir na sua vida. Querido, olha para mim, se tem algo que vai se cumprir na sua vida, se você permitir, é a palavra de Deus. Ela sempre vai se cumprir na sua vida. No entanto, você tem que entender que andar em fé é entrar no descanso. Andar em fé é ser paciente. E ser paciente não significa exercer a paciência com murmurações. É interessante que você pode imaginar uma situação, porque quando você lê essa história de Josué, Caleb ali, os 12 espias enviados para a terra que manava leite e mel, você pode imaginar que Caleb tem que esperar 45 anos para tomar posse de uma promessa que ele poderia ter tomado posse exatamente naquele momento em que ele chegou de espiar a terra, ele e os seus companheiros. Você pode imaginar que talvez ele pudesse chegar lá para Josué agora e falar assim: ah, Josué, eu não aguento mais, ou eu não aguento mais, já estou esperando há 45 anos, e eu fiquei todo esse tempo sem a promessa de Deus, e a culpa não foi minha, a culpa foi daquele povo, eu não fui rebelde, foi aquele povo lá que foi. Poxa vida, e Deus me fez esperar 45 anos, agora, pelo amor de Deus, me dá logo essa terra, porque eu não aguento mais, senão eu vou morrer, eu já estou velho, com 85 anos de idade. Irmãos, talvez muitos de nós fizéssemos isso. Mas a fé, quando ela é exercida com paciência, nela não cabe murmuração. Porque acima de tudo, você sabe que Deus tem um plano na sua vida. E ele vai se cumprir no momento exato da palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui, irmãos. A hora que o irmão Rodrigo estava ministrando, eu abri a Bíblia e caiu bem em cima. Vai lá para Isaías. Eu quero aquele texto, eu infelizmente não olhei o capítulo aqui, mas é aquele texto que fala assim, que a palavra de Deus não volta vazia para ele. 55. Isaías 55, obrigado. Isso mesmo. Olha aqui, irmãos, olha que o irmão Rodrigo estava ministrando, né? Eu abri a Bíblia, foi bem em cima desse texto aqui, eu achei tremendo. Olha aqui, irmãos, Isaías capítulo 55, versículo 8. A palavra diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem que antes reguem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Olha, irmãos, que coisa impressionante quando você pensa e entende que andar em fé é ser paciente. O Senhor está falando, os seus caminhos não são os meus caminhos, ou os meus caminhos não são os seus caminhos. Olha aqui, versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Em outras palavras, irmãos, Deus não pensa como você pensa, e Deus não age como você age. E Deus não entende como você entende. E Deus não reage como você reage. Graças a Deus, porque Deus não reage como eu reajo. Andar em fé é ser paciente. E quando você olha e diz, acabou, Deus lá em cima fala, não acabou. Quando você olha e diz, não dá mais, Deus olha e diz, ainda tem muito chão pela frente, dá. Querido, quando você vê o mar na sua frente, me lembrei lá de Êxodo, se não me engano, capítulo 12, ou capítulo 22. Quando você olha o mar na sua frente, e a palavra que você ouve de Deus é, marche. Mas aí o povo começa a reclamar com Moisés. Moisés, como nós vamos marchar? Tem o mar na frente. Moisés, como nós vamos passar? Tem o mar na frente. Aí, irmãos, é interessante, você olha o texto lá. Aí Moisés, ele vai para Deus. O povo estava para apedrejar Moisés, mas Moisés vai para Deus. E aí, irmãos, Moisés começa a falar para Deus, Deus, o povo está para me apedrejar, porque o exército, ele está atrás de nós, e na frente só tem o mar. Irmãos, e Deus olha para Moisés e fala assim, para que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Mas Senhor, tem o mar na frente. Moisés, diga ao povo que marche. Senhor, não dá. Querido, dá. Por que, Senhor? Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Senhor, eu estou vendo o mar. Moisés, eu estou vendo um caminho no meio do mar. Querido, quando você só vê água na sua frente, e quando você olha para trás e só vê um exército, Deus olha e vê um caminho no meio do mar. Quando você diz não dá, o Senhor diz dá. Quando você diz acabou, o Senhor diz não acabou. Quando você olha e fala, Senhor, na minha casa não tem jeito, vai todo mundo perecer no inferno. Deus olha e fala assim, eles não vão perecer no inferno. Mas Senhor, como? Eu não entendo. Mas você não vai entender, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos não são os seus caminhos. Querido, olha para mim. A fé, ela olha a situação e, humanamente falando, aos olhos naturais, ela procura avaliar a situação e ela vê tudo agindo contra ela.
Mas a fé, querido, ela consegue enxergar além daquilo que os olhos naturais veem. Posso ouvir um amém, irmãos? Talvez os seus olhos naturais não veem a salvação da sua casa, não veem a salvação do seu negócio, mas pela fé você pode declarar: a minha casa está salva. Mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário, querido, isso é que é fé, porque a fé não é alimentada pelo que você vê, ela é alimentada pela palavra que Deus liberou sobre você. Vai acontecer, não é porque você viu que o mar abriu, querido, antes de o mar abrir já tinha acontecido. É por isso que quando Moisés clama a Deus, Deus fala: Moisés está clamando o quê? Manda o povo marchar. Deus já viu o caminho aberto. Quantos podem me entender, irmãos? A fé anda em paciência. Abre comigo agora lá em Hebreus. Capítulo 11, versículo 32, Hebreus 11, 32. Presta atenção nesse trecho aqui, porque daqui nós vamos tirar a terceira lição sobre a fé. O texto lá em Isaías que nós lemos no começo disse: no entanto, se vocês não permanecerem firmes na fé, vocês não resistirão. Então nós aprendemos primeiro que a fé repousa em descanso, ela entra no descanso, a fé é paciente. E agora olha isso aqui, 11:32 de Hebreus. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. Olha para mim, irmãos, nós vamos dividir essa leitura em duas partes para você entender muito bem. Do versículo 32 até o versículo 35, nós vamos chamar, isso é só didática, tá? Isso é só didática. Nós vamos chamar de as conquistas da fé, tá? Do versículo 32 a 35, você vai ver que o texto, ele vai falando sobre pessoas que conquistaram coisas, conquistaram reinos, fugiram de armadilhas pela fé. Então vamos chamar essa parte de as conquistas da fé, ou a fé conquista. Agora, a partir do versículo 36, a coisa vai mudar de figura. Você vai ver que o texto muda completamente de figura, porque eles não receberam aquilo que procuravam em vida. E essa parte nós vamos chamar de a fé é perseverante. Ok? Entenderam? Então vamos lá, a fé conquista, ou as conquistas da fé. Então olha aqui no 33, falando lá de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Então diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Olha para mim, irmãos, todos, olha para mim. A fé conquista, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Tudo pela fé. A fé conquista. Vamos continuar. Fecharam a boca de leões. Aqui está falando de Daniel, na cova dos leões. Apagaram o poder do fogo, talvez uma referência aos 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Escaparam do fio da espada,
da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Olha para mim agora. Tudo que passou aqui, conquista. Coisas que a fé conquistou. Querido, olha para mim. Tem coisas que você vai orar e você vai ver a resposta imediata do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem coisas que você vai orar e você vai ver a resposta imediata do Senhor. Mas olha para mim, glória a Deus. Pastor resolveu a situação, glória a Deus. Pastor foi só orar. Essa semana recebi um testemunho. Pastor, essas quarta-feira de oração aqui na igreja resolveu a situação na minha vida. Glórias a Deus por isso. Mas isso não deve alimentar a sua fé. O que deve alimentar a sua fé é a palavra do Senhor. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Aqui você viu, a fé conquistou o cumprimento da promessa. Apagou o poder do fogo, escapou do fio da espada. Mas agora vai mudar de figura. Olha aqui comigo, continua aí o versículo 35. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Mudou, irmãos, agora. Porque lá fala que eles escaparam do fio da espada. Aqui agora, ele já foi torturado. Olha o 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno desses homens. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Olha para mim, irmãos. Olha para mim. Andar em fé é continuar perseverante, mesmo que você não veja a resposta do Senhor ainda na sua vida. Andar em fé é continuar perseverante. Esses aqui não foram libertos da prisão. Foram apedrejados. A Bíblia fala que foram cerrados ao meio, postos à prova, andaram errantes. Sabe o que é andar errante? É andar e não ter lugar para descansar, não ter um lugar de pouso. Por quê? Porque estava sendo perseguido. Quanto tempo Elias andou errante, irmãos? Quando chegou lá em Samaria e profetizou que durante 3 anos e meio não choveria. E aí Deus falou: Elias, vá lá para o riacho de Querite, eu vou te alimentar lá. E estava lá Elias, sendo alimentado por corvos. Um belo momento, as águas do riacho secaram. Aí, irmãos, eu fico pensando, irmãos, naquele momento, Elias poderia muito bem: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu estou dormindo aqui ao relento. Eu não tenho nada o que comer, quem me traz comida são corvos. Senhor, agora a única água que eu tinha secou. E aí, Senhor, o Senhor não está nem aí para mim não? Senhor, eu vou na igreja, eu sou crente. Querido, olha para mim. Quem anda em fé aprende a ser perseverante. Meu irmão, aprenda a ser perseverante. Aprenda a ser perseverante. O fato de algumas situações terem mudado na sua vida, ou parecerem que ficaram ao contrário na sua vida, não significa que Deus se esqueceu de você. Só significa que você tem a oportunidade de mostrar para o Senhor que você é perseverante. Quantas vezes eu já ouvi: desisti de orar, cansei de orar. É uma pena.
porque você não deveria cansar-se de orar. É uma pena porque você não deveria desistir de orar, porque a fé é perseverante. Quantos estão entendendo, irmãos? Então repete assim comigo: permanecer firme na fé, andar em fé, bem forte, é encontrar o descanso de Deus, é entrar no descanso de Deus. Andar em fé, ficar firme na fé, é ser paciente. É ser paciente. Todo mundo junto, bem forte, é ser paciente. Andar em fé, permanecer firme na fé, é ser perseverante. Quem permanece firme na fé jamais será derrotado. Fé não conhece derrotas. A fé não conhece derrotas. Pastor, já fazem 10 anos. É muito tempo. Caleb esperou 45 anos. Esperou porque creu. E considerou que aquele que lhe fez a promessa era fiel para cumprir a promessa. Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, querido. Essa história, irmãos, que está lá em Isaías 7. Essa última frase que o Senhor falou ali mexeu demais comigo. No entanto, se vocês não permanecerem firmes na fé, não resistirão.